Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que tem como ponto único a audição da ASF, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei 678/14, a segunda sessão do PSD, que aprova o quadro legal complementar de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e defesa dos consumidores, e também do projeto de lei 781/14, segunda, do PS, que aprova um regime de prevenção da atividade financeira não autorizada com vista à tutela dos direitos dos consumidores. E para isso temos connosco, por videoconferência, a Sra. Doutora Eduarda Ribeiro, Diretora do Departamento de Política Regulatória, e o Sr. Dr. Vicente Godinho, Diretor do Departamento de Autorizações e Registros, a quem aproveito para cumprimentar. A título indicativo, os grupos parlamentares terão 3 minutos para colocar questões e fazer a sua intervenção à ASF. No final das intervenções dos grupos parlamentares, a ASF terá o somatório do total das intervenções dos partidos, naturalmente a título indicativo. Se houver necessidade de ultrapassar esse tempo, naturalmente que haverá tolerância. E para dar início às intervenções dos grupos parlamentares, dava a palavra à Sra. Deputada Vera Braz, do Partido Socialista, quem também aproveito para cumprimentar. Sra. Deputada, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço, antes de mais, a presença da Dra. Eduarda Ribeiro e do Dr. Vicente Godinho, em representação da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Cumprimento os restantes deputados. O processo de especialidade que decorre pretende reforçar a proteção dos consumidores e tem sido com satisfação que vemos esta intenção ser bem recebida e com concordância das várias entidades cujas audições já foram realizadas. Significa que existe o reconhecimento de que este é um problema real, de que as atividades financeiras não autorizadas proliferam e que é necessário agir. Perante um mundo cada vez mais global e mais digital, o mundo financeiro é também ele pioneiro no aproveitamento das vantagens desta globalização e desta evolução tecnológica. No entanto, isso acontece para o bem, contribuindo para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, mas também para o mal, com o surgimento de atividades ilícitas que se aproveitam em larga maioria da facilidade com que chegam atualmente ao seu público-alvo. E é por isso que, para além de uma contínua aposta em campanhas institucionais e na própria educação financeira, um dos aspectos mais importantes que se pretende regular está relacionado com a publicitação destas ofertas, seja nos classificados dos jornais, em sites ou nas redes sociais. Não podemos ignorar que estes últimos são atualmente veículos privilegiados na propagação dos produtos e serviços financeiros que se veem depois como sendo fraudulentos. Os consumidores veem-se aqui atraídos por instrumentos financeiros apetecíveis, de rápida subscrição e sem burocracias, engodos fáceis para quem tem uma menor literacia financeira ou para quem simplesmente num momento de maior fragilidade quer acreditar que está ali a solução para os seus problemas. Torna-se assim imperativo criar novos mecanismos que permitam às autoridades competentes acompanhar esta evolução e atuar de acordo com aquela que é a sua missão. Pretende-se complementar o quadro legal existente, adotando soluções que sejam rápidas e eficazes, sem que isso prejudique aquele que é o normal funcionamento da celebração dos negócios jurídicos. Contamos assim com os contributos da ASF para a persecução deste fim, de forma a eliminarmos estas atividades ilícitas e que permitam assegurar a confiança e a proteção dos consumidores no sistema financeiro. Certamente que os vossos contributos serão bastante úteis. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se a intervenção do Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faça favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais cumprimentar-vos e cumprimentar também os representantes da ASF
que nos acompanham hoje nesta audição e dizer que o Partido Social Democrata foi o partido que em primeiro trouxe esta questão ao Parlamento, até então a questão nunca se tinha colocado, precisamente porque nós sentimos e percebemos do nosso conhecimento da realidade que o quadro legal e regulatório hoje existente era manifestamente insuficiente para dar resposta a um elemento central no âmbito da regulação do setor financeiro, que se prende com antes da comissão dos ilícitos eventualmente praticados ou, eventualmente, a forma de os remediar e impedir a continuidade da atividade criminosa ou ilícita. E, portanto, apresentamos um diploma, um projeto de lei ao Parlamento, que depois foi acompanhado também com uma proposta própria do Partido Socialista, que visa responder em diferentes vertentes. Uma delas, muito central, prende-se com a atividade que é realizada muitas das vezes por pessoas ou empresas ou até entidades fictícias através dos meios online. Hoje a internet está à disposição de todos e, portanto, conseguimos facilmente identificar um conjunto de situações em que se verifica que determinadas pessoas ou entidades que não estão habilitadas ou autorizadas a desenvolver uma atividade a título profissional, que apenas cabe aos reguladores do setor financeiro autorizar ou habilitar, fazem-no e depois, quando as situações são detectadas, estamos já num momento muito adiantado do desenvolvimento da atividade ilícita ou criminosa, às vezes fraudulenta, e isso conduz necessariamente a que graves prejuízos advenham para os consumidores e os cidadãos em geral, ou até para algumas empresas. E, portanto, desde a prevenção das situações da concessão de crédito por pessoas singulares através de anúncios nos jornais, ou até a comercialização de produtos financeiros, sejam produtos de investimento, sejam produtos ligados ao setor segurador, são tudo circunstâncias que cabem no âmbito destes diplomas. E, portanto, queremos que os anunciantes tenham a obrigatoriedade de verificar se determinadas entidades estão ou não habilitadas ou autorizadas pelos reguladores financeiros. Queremos que os notários, os solicitadores, os advogados tenham aqui também deveres acrescidos relativamente a esta matéria e, portanto, no fundo, dotar também os reguladores financeiros de um quadro de enforcement, portanto, um quadro legal mais capaz, mais robusto, que lhes permita desempenhar eficazmente o seu papel na regulação de todas estas situações, prevenindo a lesão quer do interesse público, quer dos cidadãos, quer dos consumidores. Esse é o nosso propósito essencial. Estamos a ouvir várias entidades. A AASF tem aqui um papel central, uma vez que é um dos reguladores que também é várias vezes robustecido no nosso diploma, com novos poderes e habilitações legais. E, portanto, a minha questão é muito simples. Dentro daquilo que já viram e que já leram, o que é que nos podem acrescentar, recomendar ou propor em alternativa ou para lá daquilo que está em cima da mesa, ou até proposta de redação de articulado que seja mais eficaz ou eficiente do que aquele que é apresentado numa proposta ou na outra. No fundo era isto, portanto gostávamos de ouvir os vossos contributos e agradeço-vos desde já. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do PCP pelo Sr. Deputado Duarte Alves, que também participará por videoconferência. Sr. Deputado, cumprimento e tenha a palavra. Faça o favor. Não estamos a ouvi-lo, Sr. Deputado. Estamos a vê-lo, mas estamos sem som. Continuamos sem ouvir. Continuamos sem ouvir.
Sr. Deputado Duarte Alves, eu sugeria, se puder, sair da reunião do Skype e voltar a entrar e tentávamos de novo. Bom, estamos a ter algumas dificuldades em ter o som do Sr. Deputado Duarte Alves, que entretanto também nos pede para irmos avançando com a reunião, depois também, se houver necessidade, poderá intervir numa segunda ronda. Assim sendo, eu passava a palavra à ASF, nomeadamente à Sra. Doutora Eduarda Ribeiro e ao Sr. Dr. Vicente Godinho, para responder às questões que entretanto foram colocadas. Senhores doutores, façam favor. Sr. Doutor, também não estamos a ouvir, e julgo que tem neste caso o microfone desligado no Skype. Sr. Doutor, a indicação que temos é que, exatamente, no próprio Skype que tem o microfone desligado. Já está desligado. Está som. Agora sim. Ok. Faz ativar som, e assim. Nós estamos a ouvir, mas entretanto perdemos a imagem. Não sei se é possível retomar a câmara. Iniciar meu vídeo, sim. Isso. Tá. Agora sim, temos a imagem e eu penso que também temos som. Bem, julgo que já estará então sanado. Exatamente, estamos a ouvir. Faça favor, obrigado. Muito boa tarde, nós começamos por... bem como... Entretanto perdemos quer a imagem, quer o som. Aqui estás. Vê lá a imagem, experimenta a imagem. Oh, Vicente, não mexe de ver isso. Não é porque estás aí. Faz mal. Penso que recuperamos. Temos a imagem e temos som neste momento. Façam favor. Vamos ver se é agora. E bem como os restantes participantes nesta audição. Nós começamos também, naturalmente, por agradecer a oportunidade conferida à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões para participar, uma vez que, a par do contributo que já demos para o parecer do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e que já foi endereçado à Comissão, achamos relevante ter esta oportunidade para responder a questões mais específicas que se colocam à ISF. Nós consideramos que os objetivos propostos pelos dois projetos de lei, ou seja, de tutelar os consumidores de produtos e serviços financeiros face
entidades que não estejam autorizadas ao exercício, que é um objetivo conseguido pelos projetos de lei, portanto, a ASF, nessa medida, saúda esta iniciativa. Trata-se, como os próprios projetos declaram, de iniciativas legislativas de regimes complementares àqueles que já estão instituídos e, de facto, sendo a atividade seguradora e resseguradora de gestão de fundos de pensões e de distribuição de seguros e de resseguros, trata-se todas elas de atividades que estão reservadas a entidades que estejam autorizadas a tal. A ASF e o setor já estão dotados de regimes, embora mais na vertente repressiva. De facto, o regime já tipifica como crime a prática de atos ou operações, quer no âmbito segurador, quer no âmbito de gestão dos fundos de pensões, e tipifica como contornação muito grave o exercício e distribuição de seguros e de resseguros por entidade que não esteja autorizada. A ASF também está dotada de competências para alertar, para divulgar publicamente estas situações de exercício não autorizado e, no âmbito de um regime processual especial que é aplicável às atividades supervisionadas pela ASF, existe já um dever que se impõe quer às entidades supervisionadas pela ASF, quer a autoridades judiciárias, a órgãos de polícia criminal e a quaisquer funcionários, portanto, um dever de comunicação à ASF, logo que tenham conhecimento de factos que podem estar na origem de uma prática ilícita de atos seguradores ou de gestão de fundos de pensões. Mas, não obstante este regime, e não obstante também se reconhecer que a atividade seguradora e de gestão de fundo de pensões dentro do espectro das atividades do setor financeiro podem não ser aquelas mais atrativas do ponto de vista do exercício não autorizado de atividade, a ASF considera muito oportunas e muito positivas estas iniciativas legislativas, sobretudo porque reagem a uma tendência crescente que é fruto da digitalização da publicidade e da comercialização de produtos e serviços financeiros. Consideramos também muito positiva por garantir uma transversalidade das medidas ao setor financeiro e, por outro lado, porque permite atualizar, ou pelo menos especificar, alguns poderes das autoridades de supervisão face ao exercício de atividade de acordo com novos meios e com novos suportes que não estão tão especificados nos regimes setoriais como está o exercício através de outros suportes. Por outro lado, consideramos também muito positivo a descentralização por outros intervenientes no mercado de deveres de verificação das contrapartes que se afirmam como entidades financeiras, portanto, esse dever de verificação dos registros que todas as autoridades de supervisão financeira mantêm e que são obrigados a manter público. E, por outro lado, também esta antecipação da intervenção das próprias autoridades de supervisão num plano que até agora não estava sob a sua égide. Portanto, há uma antecipação que também vemos como bastante positiva. Nós vamos, seguidamente, e também como foi solicitado pelos senhores deputados, tentar dar algum contributo, não só referindo de uma forma mais circunstanciada quais os aspectos que achamos essencial reter dos dois projetos e que nos parecem que são eficazes na prossecução do objetivo dos projetos, e depois algumas propostas para possível ponderação de alguns aspectos que nos parece que podem reforçar ou aperfeiçoar o regime, em linha com o que já constava do parecer do CNSF, mas com alguma especificação.
nós apenas não mencionaremos aqueles aspectos de natureza mais detalhada ou de rigor terminológico ou formal, porque já consta do parecer do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, mas apenas aqui algumas questões de opção regulatória. E nós começávamos por referir um aspecto só porque tem uma natureza mais institucional, não é que para a ESF seja central, embora consideremos relevante, que é o papel do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros no âmbito do projeto, pelo menos de um dos projetos legislativos. A ESF considera que o CNSF é uma estrutura institucional privilegiada para a articulação e coordenação entre as três autoridades de supervisão financeiras, tem tido um papel progressivamente reforçado e alargado, o que também a ESF considera muito positivo, mas considera que o foco da intervenção, da função do CNSF deve estar na vertente da coordenação, porque tal impedirá algumas redundâncias, impedirá uma crescente complexidade e menor celeridade dos circuitos administrativos, evita também conflitos positivos de competência e uma certa desadequação funcional face à natureza da instituição do CNSF. E, portanto, quanto a um conjunto de competências que estão previstas nos projetos, num dos projetos, como atribuídas a título exclusivo ou concorrente ao CNSF e às autoridades de supervisão do setor financeiro, portanto, eu posso mencionar a recepção de comunicações sobre a atividade não autorizada, a disponibilização de um canal de denúncias, a organização de um registro público dos alertas de atividade financeira não autorizada e a recepção de comunicações de outras entidades públicas quanto a queixas e reclamações referentes à atividade financeira não autorizada. Portanto, no entendimento da ASF, trata-se de funções que melhor ficarão alocadas às autoridades de supervisão competentes e não ao CNSF. Por um lado, pela questão da natureza do próprio CNSF, que já referi, mas também porque as autoridades de supervisão do setor financeiro acabam por já estar apetrechadas e algumas delas, e para algumas destas competências, já estão até instituídas e portanto, acabará por ser, do ponto de vista do ónus administrativo destas novas competências, será menos oneroso para o sistema. No entanto, a ASF é favorável ao reforço das funções do CNSF quanto a esta matéria, portanto é favorável ao aditamento ao artigo referente às competências de uma função específica no domínio da atividade financeira não autorizada, simplesmente e em linha com o que referi há pouco, achamos mais adequado que essa competência seja no domínio da coordenação e não do exercício direto de funções no domínio do preventivo da atividade financeira não autorizada, exceto no que diz respeito ao domínio da literacia financeira, que é um domínio cuja atividade, que o CNSF tem uma atividade com bastante maturidade e que já inclui esta questão da atividade financeira não autorizada, que é central para que o consumidor se possa precaver contra estar mais preparado para perceber as ofertas que são colocadas. E, portanto, neste domínio achamos que o CNSF poderá ser o fórum adequado para continuar a prosseguir e para liderar as iniciativas neste domínio no âmbito das autoridades do setor financeiro. E
E fechado este ponto mais institucional, eu passava a palavra ao meu colega Vicente Mendes Godinho, que tratará das questões mais que têm a ver com os aspectos mais do regime material que consta dos projetos. Obrigada. Muito obrigado, Eduardo. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu talvez começasse pelo conceito de entidades não autorizadas. Nós, na atividade seguradora, encontramos uma tipologia de três entidades que nos preocupam mais neste contexto e nem sempre se reconduzem tecnicamente ao conceito de entidade não autorizada. Temos, por um lado, pessoas que não estão de todo autorizadas e que surgem a exercer a atividade de mediação de seguros ou atividade seguradora, mais raramente atividade seguradora. Normalmente, quando os poucos casos que temos em que se reconduzem à atividade seguradora são situações de fraude, a mediação de seguros pode ser ou pode não ser, tem um enquadramento específico. Esses fundos de pensões, nunca tive conhecimento que existissem entidades com esta natureza. Depois temos entidades autorizadas em países terceiros, mas não estão autorizadas em países terceiros à União Europeia e ao Espaço Económico Europeu, mas não estão autorizadas em Portugal. E essas também são entidades, para todos os efeitos, entidades não autorizadas. Também a sua atividade em Portugal se reconduz a um ilícito penal. Embora aqui muitas vezes não estejamos perante situações de fraude pura e simples, estamos em pessoas, em entidades que, às vezes até sem ter essa intenção, são colocadas, colocam-se a exercer de forma não autorizada a atividade em Portugal sem que isso seja necessariamente um contexto de uma fraude e sem prejuízo de ser qualificado como um ilícito penal. Temos um terceiro tipo de entidades, que são as entidades seguradoras e de fundos de pensões da União Europeia, que atuam na União Europeia. Quer para o regime das empresas de seguros, quer para o regime dos medidores de seguros, vivemos o regime da autorização única. E, portanto, do ponto de vista conceptual, uma entidade que está autorizada na Grécia, ela estará também autorizada em Portugal, como nos demais países comunitários. E, por exemplo, significa que nunca aí poderemos imputar a previsão da nulidade do contrato por falta de legitimidade de uma das partes a uma entidade uma entidade autorizada num país da União Europeia. No entanto, as diretivas comunitárias transpostas para o nosso regime legal nacional prevêem um sistema de notificações, quer essas empresas atuem em Portugal em regime de prestação de serviços, quer em regime de sucursal. E, portanto, ainda que nós não possamos dizer que essas entidades não estão autorizadas, podemos dizer que elas, quando atuam fora desse contexto da notificação de prestação de serviço e de sucursal, atuam de uma forma irregular. E parece-nos importante que seja no escopo deste diploma a abrangência desta ação não notificada, desta ação irregular. E, portanto, parece-nos a este propósito que o conceito de atividade não autorizada constante do projeto de lei 781 do Partido Socialista, que nos parece, do ponto de vista efetivo, um conceito muito importante, porque, por várias razões, por um lado, para garantir a defesa dos consumidores de uma forma mais geral e, portanto, garantir que quem está cá a atuar está a atuar de forma supervisionada. Isso chama a atenção que, existindo na União Europeia um regime da supervisão pelo Estado-membro de origem, no que respeita à supervisão comportamental, o Estado-membro de exercício também tem competências importantes. Por outro lado, também aqui o que a prática nos tem vindo a demonstrar é que muitas vezes surgem empresas que estão autorizadas num país da União Europeia e involuntariamente aparecem em contratos em Portugal sem elas terem noção disso, mas porque há intermediários que colocam os seus contratos e, portanto, as empresas não têm sequer a noção do risco exato que estão
a salvaguardar. E nessa medida, parece-nos importante que esta salvaguarda do regime abranja também a atividade, as empresas que estão na União Europeia, que estão sediadas na União Europeia, mas que não notificaram adequadamente a sua atividade em Portugal. A informação que consta no sítio da ASF na internet, das entidades autorizadas, o que tem exatamente são estas empresas que notificaram a atividade de prestação de serviços e depois concluíram o processo de informação localmente e portanto, também são essas entidades que estão no nosso site e são essas entidades que devem ser entidades de referência para o regime em apreço. E, portanto, como uma primeira nota, que nos parece importante não fixar o conceito de entidade não autorizada apenas às entidades que formalmente são não autorizadas, mas também às entidades objeto de autorização única na União Europeia, mas que exercem a atividade em Portugal de forma irregular porque não desenvolveram adequadamente os processos de notificação que estão previstos nas diretivas comunitárias. Relativamente ao regime da publicidade e aos deveres, a ASF identifica vários elementos positivos nos regimes propostos e que parece-nos que devem ser retidos na redação final da lei. Quer no âmbito dos projetos de lei do projeto de lei apresentado pelo PS, quer do projeto de lei do PSD. Assim, a previsão da publicidade a serviços e produtos financeiros só poder ser efetuada por entidade autorizada para essa atividade ou por pessoa que atue por conta de entidade autorizada. O dever de consulta prévia que já mencionei dos registros da autoridade de supervisão parece-nos que é muito importante antes da divulgação, transmissão ou difusão de publicidade. A fixação de um dever de recusa de divulgação de mensagem publicitária referente a produtos ou serviços financeiros prestados por entidades não autorizadas. A fixação de um dever de comunicação à autoridade de supervisão competente e, uma vez mais, como a minha colega Eduarda Ribeiro mencionava, esta comunicação em primeira mão parece-nos faz mais sentido à autoridade competente mais do que ao CNSF. Caso o agente depare com a intenção de publicidade e serviços financeiros não autorizadas, ligado a este dever, o dever de consulta às autoridades de supervisão financeira, sempre que existam indícios de que a entidade proponente da publicidade se encontra a utilizar de forma indevida ou abusiva um nome, marca ou firma de uma entidade habilitada. No passado nós ainda presentemente temos um caso com esta natureza e, portanto, é importante que se tenha em conta não apenas as entidades não autorizadas, mas como o uso abusivo da identificação de entidades autorizadas. O dever, parece-nos também importante, um dever de comunicação da recusa de publicidade às autoridades de supervisão responsáveis pela atividade financeira em causa. Aplicabilidade do regime de qualquer mensagem, anúncio ou transmissão publicitária, independentemente do suporte ou do seu formato. Ou seja, parece-nos que é importante que estejamos, qualquer que seja o formato da mensagem publicitária, e, portanto, não apenas em meios de comunicação social ou em formato digital, qualquer tipo de publicidade, painéis de rua, até diria festas de paróquia, mas em qualquer que seja o meio de publicidade, que este dever também exista. E ainda um dever de conservação por parte das entidades que procedem à publicitação dos produtos ou serviços financeiros por um prazo de 5 anos, que parece-nos um prazo razoável para que se possa, durante algum tempo, fazer as diligências necessárias às atividades sancionatórias e de supervisão que se venham a mostrar relevantes. Assim, o que nos parece é que estas questões que acabei de elencar e que elas estão previstas de uma forma ou de outra nos dois projetos,
deveriam ser consolidadas porque são elementos que nos parecem muito positivos. E, portanto, a versão final do diploma parece-nos que este elencar de questões que retiramos de um projeto e de outro projeto, que nos parecem os mais importantes no que respeita aos elementos em matéria de publicidade. Dar nota que a ASF já dispõe de competências de supervisão do cumprimento das disposições legais, regulamentares ou administrativas em matéria de publicidade, embora limitada às entidades supervisionadas. Nós temos competências relativamente a atividades que exercem ilegalmente, de forma não autorizada, a atividade seguradora, mas em matéria de mediação de seguros também, e de gestão de fundos de pensões, mas em matéria de publicidade, a nossa competência hoje está centrada apenas nas entidades supervisionadas. E parece-nos importante que este regime nos permita ir para além dessa competência que hoje já temos. Atualmente, a ASF tem implementado um sistema de monitorização sistemática de supervisão de publicidade, que seja ela através de televisão, rádio, imprensa, cartazes. É um sistema que inclui o registro e a classificação de todos os anúncios que são diariamente recebidos, o que possibilita a execução de análises estatísticas, de estudos comparativos, bem como a orientação das ações de supervisão em função do nível de risco evidenciado por cada operador. E, portanto, hoje a ASF já tem não apenas competências, mas um exercício consolidado da ação de supervisão nesta matéria e entendemos que este diploma, ao atribuir novas competências neste âmbito, traz sinergias na atribuição dessas mesmas competências e poderes sancionatórios em matéria de publicidade que, conforme venham a ficar previstos no regime. Embora entendêssemos, e também por este motivo, entendêssemos preferível que as competências, do ponto de vista sancionatório, ficassem atribuídas às autoridades setoriais financeiras e, portanto, quando tivesse em causa a atividade seguradora, gestão de fundos de pensões ou de mediação de seguros e fundos de pensões, que parecer-nos-ia preferível que essa competência ficasse nas autoridades setoriais, entendemos que, caso a opção do legislador não venha a ser a de atribuir essas mesmas competências às autoridades setoriais para instruir os processos de contornação, valeria a pena permitir a aplicação subsidiária dos regimes substantivos processuais setoriais, o que aliás está previsto no diploma do PSD, e sem exaustividade, dado que até porque o parecer do CNSF o prevê, em qualquer caso, e uma vez mais estamos num cenário desta competência não ficar na SF, parece-nos que na SF e nos mais reguladores financeiros, parece-nos importante a clarificação do âmbito de aplicação no espaço do regime em que os diplomas do setor segurador e de fundos de pensões são abrangentes, englobando factos praticados em território estrangeiro desde que sujeitos à supervisão da ASF. Isto é importante porque a atividade seguradora se determina em função do local do risco. E o local do risco tem regras muito específicas, do risco ou do compromisso, que no caso dos seguros de vida, tem regras muito específicas e, portanto, a salvaguarda deste regime é a que nos permite, de uma forma eficiente, atuar em todos os momentos. E, por outro lado, também nos pareceria importante salvaguardar a punibilidade da reincidência e da tentativa. Porque a tentativa, porque esta punibilidade parece-nos que tem um efeito dissuasor do assessor muito importante. Relativamente ao dever de abstenção e comunicação previsto no projeto de lei do Partido Socialista, no seu artigo 2º, entendemos
como positivo, esse dever geral de abstenção. Relativamente ao dever de comunicação, parece-nos indispensável delimitar as pessoas sujeitas a esse dever de denúncia, porque a previsão que aí está parece-nos muito abrangente. Ela parece que até abrange os consumidores que isoladamente tomem contacto com o dever de denúncia, que poderá ser de difícil aplicação e coercibilidade, e, portanto, parece-nos que este dever de denúncia devia ficar a ser consagrado, devia ficar tipificado das entidades que a eles ficam sujeitas. Relativamente aos deveres impostos a advogados, notários ou solicitadores intervenientes em processos de contratação envolvendo produtos e serviços financeiros, a previsão que consta dos diplomas, ela parece que está mais centrada em contratos de mútuo, mas a nós parece-nos que não devia estar restringida ao mútuo civil, devendo ser extensiva a todos os contratos ou operações do setor financeiro em que estas pessoas intervenham. Isto é muito relevante porque nós temos relacionados com contratos de escrituras públicas, contratos que não estão sujeitos a registro público, que eles estão associados a seguro-caução. Por exemplo, um seguro-caução ele tem a mesma funcionalidade que, na grande parte dos casos, que as garantias bancárias, seguros de responsabilidade civil, seguros de vida, e portanto, há aqui um risco de estarem a ser envolvidas entidades seguradoras não autorizadas, e parece-nos que esse dever de cautela, esse dever de verificação relativamente aos advogados, notários e solicitadores, também se deveria, por esse mesmo motivo, aplicar, estender a outros contratos e operações do setor financeiro e, em particularmente, na área de seguradora e de fundos de pensões, embora nos fundos de pensões é menos comum este risco. Também nos parece que o regime poderia beneficiar de maior simplicidade e objetividade caso substituísse a análise com base no risco sobre a existência de indícios que possam surgir à prática da atividade financeira não autorizada, quando envolvendo os advogados, os notários e os solicitadores, mas pela obrigatoriedade genérica de consulta dos registros das entidades autorizadas, à semelhança do que está previsto para a matéria de publicidade. Por outro lado, o dever de comunicação parece-nos que seria mais efetivo se ele fosse feito diretamente às autoridades de supervisão competentes, sem a intermediação das ordens profissionais respectivas. Porque, na verdade, não vemos que essa comunicação possa trazer uma mais-valia significativa, evidentemente, sem prejuízo dos deveres que haja a salvaguardar, no caso das relações de sigilo e das relações de confiança entre cliente e advogado, por exemplo, mas isso é uma questão diversa. Entendemos ainda que este dever de consulta devia ser estendido também a todas as entidades públicas que deveriam verificar os registros das autoridades de supervisão financeira quando intervenham ou verifiquem a celebração de contratos que envolvam produtos ou serviços no setor financeiro. Nós, em particular, no que respeita à atividade seguradora, temos o Estado ou entidades públicas a contratar seguros, temos o Estado e entidades públicas a aceitar seguros caução como garantia do cumprimento de obrigações administrativas, fiscais e até judiciais, também há autoridades judiciais. Eu recordo aqui há uns anos em que uma autoridade pública aceitou uma garantia dada por um seguro caução que tinha sido emitida por um corretor de resseguros. Como é evidente, isto não podia ser. E essa denúncia, ela surgiu-nos não pela autoridade pública, mas por um contrainteressado. E, portanto, parece-nos que este dever
de verificação, ele devia incidir também sobre as autoridades públicas administrativas, por exemplo, em matéria de seguros obrigatórios, com muita frequência, até porque há uma proliferação de seguros obrigatórios, têm competências de verificação, e nessa verificação era importante que, pelo menos, se certificassem que aquelas entidades, que aqueles contratos de seguro que são apresentados têm como contraparte, como entidade seguradora, uma entidade devidamente autorizada. No que respeita à atribuição de poderes para bloqueio de acesso a sítio eletrónico ou conteúdo, não temos muito a acrescentar ao que consta do parecer do CNSF, embora considerássemos relevante a especificação dos poderes que aqui estão previstos e a forma como eles são exercidos pelas diversas autoridades do setor financeiro, para que esta norma pudesse ser mais efetiva. E estas são as observações mais relevantes que temos sobre os diplomas, que, como disse a doutora Eduarda Ribeiro no início, que saudamos e que nos parecem muito importantes e úteis para a existência de um mercado financeiro saudável e que gere confiança nos diversos agentes que intervêm e nos consumidores em particular, que no final são os destinatários desta nossa atividade. Muito obrigado. Para a segunda ronda registramos apenas um pedido de intervenção do Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado Carneiro, quem dou 2 minutos para a intervenção. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da ASF. Eu apenas gostaria de elencar aqui algo que disseram. O vosso contributo foi, enfim, bastante desenvolvido, para além daquilo que já está escrito, foi bastante desenvolvido e desde já cumpro-me agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e de facto elencam aqui uma situação que é bastante pertinente, que é aqueles que, podendo atuar ao abrigo do passaporte comunitário ou europeu, não cumpriram o dever de registro ou de comunicação ao regulador respectivo, ao regulador setorial. De facto, o diploma não abrange essa situação, mas faz todo sentido, como aqui referiram, salvaguardar também esse caso, na medida em que, se não cumpriu aquilo que a lei estabelecia, nomeadamente o dever de comunicação, não pode atuar em território nacional sem cumprir esse procedimento, ainda que esteja ao abrigo de um chapéu europeu, do direito comunitário ou do direito europeu, que o habilita a mais facilmente poder exercer a sua atividade atentas às regras do direito europeu. Um primeiro ponto era este, e o segundo ponto sobre o CNSF. Portanto, no projeto do Partido Social Democrata, nós não misturamos competências dos diferentes reguladores, e vemos que essa é uma preocupação vossa, como foi uma preocupação do Banco de Portugal quando aqui esteve, como foi uma preocupação, salvo erro, também da CMVM. Eu julgo que foi partilhado por todos os reguladores do setor financeiro. Portanto, aqui apraz-me apenas registar que no caso do projeto de lei do PST não existe essa tentativa de atribuir, enfim, um papel que vá para lá daquilo que é o adequado ao CNSF e, portanto, da nossa parte, compreendemos e concordamos convosco, compreendemos bem qual é o papel de cada regulador setorial no sistema financeiro e, portanto, da nossa parte, nós seremos primorosos no respeito dessa mesma autonomia, aliás, até porque poderíamos estar a criar entropias no próprio processo de investigação da atividade ilícita ou criminal, se a determinada altura baralhássemos os reguladores todos e criássemos aqui um chapéu que, enfim, coordena, mas mais do que coordena, que manda nos próprios reguladores. Portanto, nós não acompanhamos essa visão da regulação do setor financeiro, mas agradecemos muito o vosso contributo, na medida que eu acho que é muito importante isso ser elencado nesta audição, como já foi noutras,
e permite aos senhores deputados de todos os partidos, naturalmente, poderem, com base nestes contributos, e estamos numa fase muito construtiva do processo da especialidade, aprimorarem aquilo que haja a corrigir, seja no nosso projeto, seja nos outros projetos, neste caso no projeto também do Partido Socialista. Portanto, cabe-nos a nós, todos os deputados, conseguirmos chegar a um consenso e desenhar um diploma que seja eficaz para o objetivo pretendido. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à ASF para responder a estas duas questões colocadas pelo Sr. Deputado Carneiro. Façam favor. Senhora Doutora, não estamos a ouvir. Agora sim, eu penso que sim. Penso que Sim, faça a favor. foram essencialmente mais dois comentários do que duas questões. Portanto, a primeira referente ao tratamento de atividade autorizada na União Europeia, mas cuja notificação para o exercício de atividade em livre prestação de serviços ou através de sucursal não foi feita. Naturalmente que o juízo de censurabilidade que pode ser atribuído a estas situações não é idêntico, não é comparável à atividade financeira não autorizada, mas é-nos particularmente relevante que possamos, de forma antecipada, ter conhecimento que essas situações existem, até para promovermos junto das autoridades de supervisão do Estado-membro de origem a regularização dessas situações. Relativamente ao segundo ponto, realmente o que a ASF entende e que foi de alguma forma transposto no próprio parecer do CNSF é que há funções que claramente serão melhor prosseguidas ao nível do CNSF, portanto funções de coordenação e de promoção da literacia financeira, e existirão outras funções mais operacionais para as quais as autoridades de supervisão já estão preparadas, uma vez que já detêm competências, não detêm todos estes poderes, mas já têm competências paralelas e algumas, como referi também, já instituíram os mecanismos próprios para os canais de denúncia, os registros de atividade não autorizada e outras competências, e portanto que consideramos que serão mais eficazmente prosseguidas ao nível de cada uma das autoridades de supervisão setorial. Nada disto prejudica que nós não consideremos que o CNSF um fórum que tem sido cada vez mais relevante na articulação e na coordenação e na troca de informações entre as autoridades de supervisão do setor financeiro. Obrigada. Muito obrigado. Podemos dar então assim por concluída esta audição ASF, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Agradeço não só a disponibilidade, bem como os esclarecimentos e os contributos que aqui nos deixaram, em particular a Sra. Doutora Eduarda Ribeiro e o Sr. Dr. Vicente Godinho, e terminada a audição, desejo a continuação de uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigada.